Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é medicações psiquiátricas, desinformação, receios, estigmas e falácias. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Leandro de Miranda. É graduado em Medicina pela PUC de Campinas, especialista em Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pós-graduando em Sexologia pelo CBI of Miami. Nosso convidado possui experiência em emergências psiquiátricas e atualmente clinica em psiquiatria ambulatorial e em psiquiatria geral. Leandro, seja muito bem-vindo à Sessão Marcada. Olá, João. Olá, Rafael. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Leandro, dando início a esse tópico tão curioso para os nossos ouvintes, eu gostaria primeiramente de fazer uma pergunta. Na sua visão como profissional da área, qual é a importância dos psicofármacos no tratamento dos transtornos mentais? Primeiro, é preciso entender, né, que os transtornos mentais eles são muito diversos. E essas características serão igualmente diversas, né? E isso muda como será a abordagem terapêutica e de uma eventual prescrição medicamentosa. Para alguns desses transtornos, ou graus, níveis desses transtornos, né? Às vezes dentro de um mesmo transtorno pode haver diferenças, né, de abordagem. A farmacoterapia com psicofármacos, né, pode nem sequer ser indicada. Por exemplo, para quadros de depressão leve, não há evidência robusta de que o uso de antidepressivos seja superior à psicoterapia ou exercícios físicos regulares. Para transtorno de personalidade, é um outro caso que muitas vezes é muito mais recomendado que se realize psicoterapia, mudança de estilo de vida, exercícios físicos, e a abordagem farmacológica se deve eventualmente para as comorbidades, né? Que às vezes essas pessoas têm uma maior chance de apresentar outras comorbidades psiquiátricas, né? Transtornos depressivos, ansiosos, eventualmente esse transtorno de personalidade vem com outras comorbidades que justificariam uma abordagem medicamentosa também. Por outro lado, para alguns desses transtornos mentais, os fármacos constituem a principal abordagem terapêutica, né? Muito pela questão de como é a história natural dessa doença, muito provavelmente por questões genéticas, né? É o caso, por exemplo, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, condições em que a sua não utilização pode até levar a desfechos graves, né? Há um contexto de uma história de doença que evolua de forma muito mal, em alguns casos gerando perda cognitiva desses pacientes, a prejuízos realmente muito importantes. Um fator também muito importante quando estamos falando sobre medicação é a questão dos efeitos colaterais. Não existe substância inócua no planeta. Se você toma qualquer substância em excesso, ela pode sim causar um efeito colateral no seu corpo. Isso inclui praticamente todas as substâncias e medicações. No caso das medicações psicofarmacológicas, a bula chega a ser um tanto assustadora, justamente de tantos avisos, tantas precauções. Baseado nisso, você acha que essa questão de todo esse cuidado dos tarjas pretas pode ser um fator que assusta a população? Então, João, sem dúvidas, este é um dos principais motivos, né, pelos quais a busca por uma avaliação psiquiátrica, né, é evitada ou retardada. Há um receio muito presente quanto aos efeitos adversos, se vai ficar dopado, se vai ficar sonolento,
se vai perder funcionalidade ou qualidade de vida após a introdução de um psicofármaco. Quanto à duração do tratamento, grande parte acredita que necessariamente terá de usar medicamentos até o fim da vida, o que não é verdade para uma parte significativa dos transtornos mentais, embora haja uma tendência importante de cronificação, isso não é a realidade para todos os casos. Quanto à possibilidade de os fármacos causarem dependência, por exemplo, o que também não é a realidade da maioria dos psicofármacos, existe essa possibilidade para alguns, mas não é a realidade provavelmente da grande maioria dos psicofármacos, de causar dependência. Leandro, recentemente eu escutei de uma colega de profissão, né, que existe aí um movimento antifarmacológico. Vou colocar desse jeito, que soa muito também um movimento antivacina. Né? Então ela meio que disse assim, né, numa conversa em grupo, existe um movimento aí antifarmacológico na psicologia escolar, nas áreas escolares, para o TDAH. Tá? E isso me chamou muita atenção quando eu escutei ela falando isso. E eu percebi que o desenvolver da fala dela vinha de um lugar de muito preconceito e desconhecimento com as medicações. Sabemos, por exemplo, que no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, claro que vai variar de transtorno para transtorno, mas a gente sabe que o TDAH, um padrão ouro de tratamento, é a medicação. Então, o que você está dizendo aqui para a gente deixar os nossos ouvintes bem cientes, não são todas essas medicações que vão causar um quadro, podem, né? Não é que podem causar um quadro de dependência química, podem ter um efeito adverso que dê uma tontura, por exemplo, que possam impedir essa pessoa de, por uns dias após o início da medicação, pegar num carro. Não é verdade? Pode falar um pouco mais sobre isso pra gente? É interessante a gente pensar, claro, no fato de que a psiquiatria e a medicina, elas precisam ser vistas de maneira crítica também, né? O papel da psiquiatria, da medicina, e não só dessas ciências, né? Precisam ser vistas de forma crítica, e o papel que ela vai exercer aí na sociedade, principalmente considerando que a psiquiatria e a própria medicina possuem um histórico aí de tentar impor uma certa normalidade à vida humana. Só que isso também não pode servir para que apaguemos nossos olhos para quem esteja sofrendo, né, com esses transtornos, e que muitas vezes esse sofrimento pode ser reduzido ou até sanado com a adequada terapia. Então, como que a gente pode tentar buscar reduzir os efeitos, as dúvidas, não reduzir os efeitos colaterais, né, mas melhorar a relação do paciente com o tratamento psicofarmacológico. A gente busca criar um bom vínculo médico-paciente, ouvir o paciente adequadamente. Muitas vezes essa é uma questão que é uma queixa do paciente, que ele não é ouvido, que ele não é considerado, digamos assim, e sendo que ele é o principal interessado na própria melhora, né? Estabelecer confiança, proporcionar motivação para a adesão ao tratamento, isso vai facilitar a realização de um diagnóstico correto, e nisso a regularidade mínima, as consultas, é positiva para o sucesso desse diagnóstico, e consequentemente aumentar a chance de um acerto nessa terapia, né? Porque aumentando as chances de diagnóstico, em psiquiatria é muito comum haver dúvida diagnóstica, não só em psiquiatria, né? Existem diagnósticos diferenciais em toda a medicina, mas na psiquiatria, como a gente não tem exames para subsidiar, em geral, o nosso diagnóstico, não tem exames laboratoriais, não tem exames de imagem, não tem marcadores, a avaliação clínica é o que mais pesa na nossa atuação. A partir daí, informar as opções de tratamento, os prováveis efeitos adversos, os benefícios do próprio tratamento, bem como os riscos, tanto do tratamento quanto da ausência de tratamento adequado para aquela condição. As chances de adesão aumentam se o paciente compreender o máximo possível os motivos para aquela prescrição.
Não basta o paciente falar 5, 10 minutos e você já querer largar uma prescrição da mão dele. Isso, né, é contraproducente, o paciente não vai sentir confiança para fazer uso daquele psicofármaco, ou às vezes nem mesmo psicofármaco, uma simples sugestão de uma terapia não farmacológica. Se o paciente não tem confiança, ele vai ficar em dúvida se ele precisa de fato aderir àquilo. A essa boa relação, com o objetivo de tentar promover melhora do quadro, a gente chama, por exemplo, de aliança terapêutica. É interessante também que o paciente seja alertado que falhas terapêuticas ocorrem. Conforme a confiança do paciente no prescritor se estabeleça, isso nos dá margem para novas tentativas que, porventura, possam ser mais complexas. A gente precisa muitas vezes mudar o psicofármaco, tentar outros, até que a gente consiga um com que o paciente tenha boa resposta e um perfil menor de efeitos adversos, né? Às vezes a gente vai precisar entrar num acordo. E muitas vezes a gente vai precisar de associações medicamentosas também. E isso, quando se estabelece confiança, o paciente se sente mais seguro de se arriscar, digamos assim, nessas prescrições mais complexas. E é curioso que, quando os pacientes são alertados dos possíveis efeitos adversos, os pacientes tendem a relatá-los com mais frequência, só que, ao mesmo tempo, não se observa um maior abandono deste tratamento. Então, existe uma certa indução, né, desses efeitos adversos, só que ter clareza de que isso poderia acontecer facilita com que ele faça uma adesão àquele tratamento e dá continuidade ao uso daquele psicofármaco. Doutor Leandro, e apesar de todo esse cuidado de explicar, e quando o paciente ainda apresenta uma resistência, principalmente pela questão do medo, do efeito adverso, qual seria a sua conduta para esses casos? Nesses casos, a tendência é a gente tentar explicar a própria evolução daquele quadro psiquiátrico, né? Explicar que muitas vezes a duração, quanto tempo vai durar, qual é a expectativa daquele tratamento, quais são os benefícios e quais são os riscos, né? Sabe hoje, por exemplo, que depressão é um fator de risco evitável para a demência. O que isso significa? Se você tratar, é uma doença completamente diferente. Não tratada ou maltratada, a evolução pode ser completamente outra, né? Então, o paciente ter ciência tanto do tratamento, dos benefícios, dos pormenores, e também do benefício, e muitas vezes alguns pacientes minimizam o decorrer, a evolução de alguns transtornos. Muitos têm a sensação de que é possível fazer algo por conta própria, mas esse algo por conta própria muitas vezes é nebuloso. Eu pensava que eu estava lá deprimido, eu achava que eu conseguia me levantar por conta própria. O que grande parte das vezes não vai ter a resposta que seria o ideal para aquele paciente recuperar aí uma qualidade de vida, uma funcionalidade, né, ou dar continuidade aí a sua vida propriamente dita. Leandro, a gente brevemente falou ainda há pouco sobre a duração desses efeitos adversos, né? Sabemos aqui, entre nós que somos profissionais da área, que existem classes dessas medicações, existem efeitos diferentes que essas medicações causam, inclusive dos efeitos adversos. Mas se você pudesse dar uma média daquelas medicações que são mais utilizadas, como os antidepressivos, as medicações ansiolíticas, qual é a janela de tempo em média que as medicações tendem que os efeitos adversos das medicações tendem a durar? Falando, por exemplo, de transtornos de humor, que a gente entende aí que o Brasil tem enfrentado uma grande onda desses transtornos. Eu vou até lembrar aqui de o Kaplan, que é como se fosse uma das bíblias aqui, talvez o principal livro da psiquiatria, né, principal literatura, Kaplan e Sadok, tem lá bem definido, assim, efeitos colaterais são um risco inevitável do tratamento farmacológico.
E eu vou frisar que eles falam tratamento farmacológico. Eles não especificam que são os psicofármacos, os remédios psiquiátricos ou aqueles que atuam no sistema nervoso central. Isso é uma qualidade de qualquer fármaco. Não há como prever todos os efeitos adversos, e mesmo o mais comum dos efeitos adversos ocorrerá em todas as pessoas. Não ocorrerá em todas as pessoas. Muitos efeitos colaterais podem surgir desde o início do tratamento, mas a grande maioria desses que começam já no início tendem a se reduzir. Geralmente, a grande maioria aí dos antidepressivos, até dos antipsicóticos e alguns ansiolíticos, né, um termo um pouco amplo, tendem a durar cerca de 2 semanas. Alguns surgem mais tardiamente, alguns efeitos colaterais dependem do limiar de tolerância do próprio paciente para determinado efeito colateral. Eu vou citar um exemplo, a questão da anorgasmia, né, dificuldade de ter orgasmo, dificuldade de ter ereção. A questão da ereção é uma questão muito importante para pessoas com pênis, muitas vezes, e isso pode causar um desconforto, uma tendência a abandonar o tratamento com maior facilidade, mas não vai ocorrer em todas as pessoas também. E às vezes nem vai ser tão impactante quanto o paciente espera que seja. Leandro, e sobre esses efeitos, por exemplo, você falou da dificuldade de ereção, a dificuldade de ter um orgasmo. Ainda assim, esses efeitos acontecendo, existem alternativas a serem tentadas para diminuir esses efeitos, para que esses efeitos não sejam tão impactantes. O que você pode dizer sobre isso? Esses efeitos colaterais, muitas vezes eles são esperados. É considerado também, diante de uma consulta, né, da escuta, muitas vezes a gente já percebe qual efeito adverso o paciente talvez tolere com mais facilidade. Por exemplo, alguns psicofármacos, ainda que sejam indicados para um transtorno de ansiedade, a gente sabe que no começo alguns deles podem ter uma certa tendência a piorar essa ansiedade. Para aquele paciente que está tendo, de repente, muitas passagens no pronto-socorro, por conta dessas crises, ou crises de pânico, por exemplo, a gente tem a tendência a tentar não utilizar tanto esses medicamentos, porque tem alguns que, ainda que possam causar este efeito, têm uma tendência menor do que outros. Além disso, quando um efeito colateral, um efeito adverso, está impactando muito negativamente na experiência com aquele tratamento, esse é um motivo, inclusive, que pode motivar uma troca de medicamento, ou mesmo a associação de um medicamento que possa aliviar aquele primeiro sintoma. Tudo é levado em conta o risco-benefício, né? Mesmo de uma associação, às vezes a associação ela não é simplesmente para mitigar aquele efeito adverso. Às vezes, além de mitigar esse efeito adverso, ela pode, inclusive, ter um efeito potencializador do próprio efeito daquele primeiro, né, dessa junção de psicofármacos. Então, às vezes, porque um medo é que o paciente, mas eu vou ficar eternamente prescrevendo um remédio para cobrir o efeito do outro. Às vezes, a própria associação já faz uma redução desses sintomas conjuntamente, digamos assim. Você tem o costume de trabalhar em conjunto com psicólogos e psicólogas que também atendem os seus pacientes? Essa relação, você considera que é essencial? Então, primeiro que já há estudos, né, que demonstram que os resultados da terapia combinada, a psicoterapia e a farmacoterapia, quando existe essa indicação, são superiores aos de qualquer uma das duas isoladamente. Né, isso já quando a indicação de uma prescrição medicamentosa já está bem estabelecida. O que eu costumo dizer aos meus pacientes, principalmente no primeiro episódio de um transtorno que não é necessariamente crônico, e se ele tem condições de fazer isso, e tentar a linha de tratamento mais ampla possível, tentar fazer a psicoterapia, tentar fazer exercícios físicos regulares, tentar promover uma mudança de estilos de vida, por exemplo, com boas relações sociais, tentar aumentar as opções de lazer, praticar higiene do sono, momentos de descanso,
meditação guiada em alguns casos, reduzir ou cessar o uso de algumas substâncias psicoativas, né, como álcool, drogas ilícitas. Às vezes a gente não consegue, de fato, retirar essa substância, mas às vezes é preciso ter ciência de que podem ser responsáveis pela patologia ou pela sua exacerbação. Eu citei anteriormente a aliança terapêutica, e esta, caso envolva o psicoterapeuta, aumenta as chances de obter os resultados satisfatórios. A abordagem coordenada com o psicólogo ou a psicóloga também auxilia muito aqueles casos em que há dúvidas diagnósticas, por exemplo, quanto à adesão ao esquema terapêutico. Às vezes tem o próprio psicólogo, muitas vezes reforça que é interessante, que só o caminho pelo qual está sendo seguida a terapia, de repente naquele momento o paciente continua em sofrimento e de repente está num momento em que ele não vê um avanço importante. Até mesmo quando se considera realizar um desmame de um medicamento, quando o terapeuta faz parte deste elo, o paciente se sente mais seguro, provavelmente já possui um melhor autoconhecimento, um melhor conhecimento sobre seu próprio funcionamento e de como ele lida com as questões relacionadas à sua psicopatologia. Então, é uma parceria essencial, do seu ponto de vista. Com certeza. Infelizmente, nem todos têm o mesmo tipo de acesso à saúde no nosso país. O que eu percebo muitas vezes. A gente falou lá de uma antifarmacologização, não lembro com certeza se esse foi o termo, só que existe uma questão. Em alguns casos, o acesso medicamentoso é o acesso mais rápido, mais barato e mais viável para alguns pacientes. Aquele paciente que às vezes tem poucas condições socioeconômicas e muitas vezes não consegue acessar, a gente, lógico, orienta. Se você conseguir esse acesso à psicoterapia, as chances da gente ter uma resposta positiva vão aumentar, sem dúvidas. E às vezes o paciente ele já não está, por exemplo, conseguindo exercer suas funções de trabalho, então ele está muitas vezes com sua renda comprometida. E aí, a partir de um momento que ele tem uma melhora com o medicamento, às vezes ele começa a ter melhores condições econômicas para ter acesso a esta terapia. Então, sempre que possível, é essencial que seja um trabalho em conjunto. E, eventualmente, sinceramente, em um caso ou outro, o psiquiatra vai ficar ali de fundo, de escanteio até. Eu tenho, por exemplo, pacientes que fazem acompanhamento comigo, que passam a cada 4, 6 meses, não usam muitas vezes psicofármacos, é mais para uma revisão de como ele se continua, né? Se ele continua indo ao terapeuta, se exercitando ou fazendo outras terapias que possam ajudá-lo. E o que você pode dizer para os nossos ouvintes que estão com dúvidas ou com medo, receio de marcar uma avaliação psiquiátrica? Do seu ponto de vista técnico, para os nossos ouvintes, quando é a hora para procurar o profissional da psiquiatria? Não existe um caminho único para o acesso à psiquiatria e também não existe um, abre aspas, caminho certo, fecha aspas, para este acesso. Até porque são muitas as variáveis. Estas passam pelo próprio acesso à saúde, que é muito variável no nosso país e outros países também. Condições socioeconômicas, acesso à informação e acesso à informação de qualidade, história de vida do paciente. Não raramente esse acesso se dará ou será encorajado por outro profissional de saúde, pediatras, endocrinologistas, generalistas, ginecologistas e muito possivelmente por um psicólogo. Se o seu psicólogo ou sua psicóloga julgou necessário uma avaliação psiquiátrica, tente não ser tão hesitante, principalmente se já existe aí uma boa aliança terapêutica entre o paciente, psicólogo, já está ali num processo terapêutico há algum tempo, já tem um certo grau de confiança nessa relação. Se houve essa abordagem, tente não hesitar tanto, porque a gente, infelizmente, ainda vê, mesmo com a indicação dos colegas psicólogos,
essa hesitação. Meu psicólogo está pedindo para que eu faça isso há tanto tempo, mas só agora eu tive essa coragem. Quando os sintomas começam a impactar muito no cotidiano, na qualidade de vida, quando começam a se prolongar, a se arrastar, né, digamos assim, impactam qualidade do sono, apetite, disposição, sintomas muitas vezes aparentemente inespecíficos, que parecem ter relações com o humor, com as emoções, com o advento de fatores estressores, podem ser um sinal de que se trata de uma possível condição psiquiátrica. E que o retardo no diagnóstico e nesse tratamento adequado pode significar um maior prejuízo do que simplesmente tentar melhorar por conta própria. O que torna, muitas vezes, condições de saúde, isso não só na psiquiatria, deletérias, prejudiciais, não é a sua simples existência, mas muitas vezes a falta de tratamento adequado. Podemos perceber isso com muitas condições, muitas delas crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, HIV, que são patologias totalmente diferentes quando tratadas e acompanhadas, né? Elas têm um curso totalmente diferente. As pessoas que possuem essas patologias, por exemplo, eu estou citando patologias não psiquiátricas, para que as pessoas tenham noção de que alguns pontos são similares, inclusive a outras patologias. Essas patologias, quando tratadas e acompanhadas, elas têm um curso completamente diferente de quando são simplesmente negligenciadas, ignoradas. Então, reforçando, se o seu terapeuta pediu para que você procure um psiquiatra ou outro profissional, né, que ele julgou necessário, não fique tão hesitante. Vá atrás desse outro profissional, do psiquiatra, ou mesmo, né, o outro profissional, para que você aumente a chance de sucesso aí, de conseguir uma resposta positiva, uma melhora naquilo que às vezes está te causando algum sofrimento, alguma agrura, digamos assim. Doutor Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter encontrado um horário na agenda para participar aqui do Sessão Marcada. Suas informações hoje foram muito esclarecedoras. Obrigado, Rafael. Obrigado, João. Eu que agradeço por essa oportunidade. É sempre válido tentar diminuir um pouco aí crenças negativas quanto à psiquiatria, quanto à psicoterapia também, tentar diminuir no que for possível o preconceito que existe com as nossas duas abordagens, né? E reforçar que não precisa temer a busca ao psiquiatra. A busca ao psiquiatra, ao psicólogo, ela é semelhante à busca para qualquer outro profissional. Pode ser que você não se identifique com o primeiro em qualquer outro profissional da saúde. E existem outros que talvez possam te ajudar até que você se sinta confortável o suficiente. Espero que todos consigam aí o acesso que vocês precisam, né, ao psicólogo, à psicoterapia e a outros profissionais que a gente tem visto que são essenciais, profissionais de educação física, por exemplo, em alguns casos mais específicos, outras especialidades médicas ou mesmo terapeutas ocupacionais, para que todos consigam ter maior qualidade de vida e seguir suas vidas. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.